Bem-vindos à Matrix. Agora vamos para o segundo capítulo, a segunda parte do livro Comunismo Empresarial de Mercado, qual eu vou colocar aí na descrição o link do livro que vocês podem baixar ou comprar, Vamos lá, segunda parte aqui, pontos principais positivos e negativos dos sistemas atuais. Eu vou colocar os trechos dessa parte aí para vocês. Podemos destacar duas correntes claramente opostas, uma defendendo o sistema capitalista e outra defendendo a abolição do capitalismo. As posições antagônicas do socialismo e do capitalismo coexistem na maior parte dos países. Esquerda e direita alternam e dividem o poder em meio a enormes contradições ideológicas. A conclusão desses dois pontos é que o consenso sobre alguns temas político-econômicos, seja da esquerda ou da direita, podem ser levantados para encontrar soluções e alternativas para as novas políticas econômicas e sociais. A planificação do mercado e capitalismo de Estado. Primeiro ponto, a maioria dos países industrializados passaram por momentos de estímulo e forte presença estatal, ao menos no início de suas respectivas industrializações. Segundo ponto, nas economias complexas atuais temos diferentes graus de atuação do Estado na economia. Terceiro, o planejamento central trouxe alguns benefícios econômicos. Quarto, muitas críticas foram feitas à planificação. Quinto, o planejamento econômico ocorre em grau menor nas economias capitalistas atuais. Conclusão, atualmente, mesmo os países capitalistas tentam controlar e proteger as suas economias. Para tal, utilizam instituições públicas em maior ou menor grau. Os ideais de liberdade econômica existem hoje somente em teoria. Incoerência e ética no capitalismo de Estado. Geralmente, o que se denomina capitalismo de Estado significa um sistema que mantém a propriedade privada e o lucro, mas que faz uso do Estado para reforçar a economia. Segundo, os ideais do liberalismo não reforçam essa atuação do Estado, que fortalece os grandes negócios. Terceiro, um grande problema que não está tendo as devidas atenções é que os países que estimulam a economia com uma atuação contundente não estão defendendo alguma ideologia com as devidas fundamentações éticas. Quarto, é que as contradições existentes em países capitalistas estão aumentando com o capitalismo de Estado. Empresas grandes se tornam ainda maiores, grandes proprietários se tornam ainda mais ricos. A maior incoerência de todas é que quem está sustentando esta grande mobilização é o Estado com recursos do povo. Conclusão. Que concepção ética pode considerar correto o Estado exigir impostos de toda a população e aplicar estes recursos para fortalecer empresas privadas que dão lucros a poucos proprietários? Essa é a pergunta. Até mesmo defensores do liberalismo e neoliberalismo compreendem que esse sistema é incoerente. Alguém que questione pode pensar que esses modelos são menos éticos do que o do laissez-faire, pois o governo no livre mercado não retira do povo para subsidiar as grandes empresas dos ricos proprietários. Agora vamos em tamanho do Estado e suas consequências. Primeiro conceito-chave é que o tamanho do Estado tem sido tratado como um problema que limita o crescimento econômico. Segundo,
O lucro das empresas reduz com o aumento do Estado. Terceiro, a globalização evidencia o custo do Estado e exige mudanças para manter a competitividade das empresas nacionais. Quarto, isso significa que os gastos públicos vão continuar a ser cortados e a redução afetará principalmente as políticas sociais. O neoliberalismo pode acentuar as desigualdades entre as classes. Temos que lembrar que esses aqui são apenas os conceitos chaves, né, em cada capítulo, cada trecho do livro. Então, não estão aprofundados. Para aprofundar, basta ler o livro, talvez alguns outros vídeos eu aprofunde um pouco mais. Quinto ponto, né? Reformas neoliberais reduzem o tamanho do Estado. Conclusão 1. Em países socialistas, a centralização das decisões inviabiliza a criatividade e crescimento econômico. Segunda conclusão, o Estado grande tende a reduzir as possibilidades de crescimento econômico e o Estado pequeno tende a tornar o mercado interno mais lucrativo e estimular exportações ao ganhar competitividade no mercado internacional. Vamos agora para o terceiro trecho, que é a burocracia. Primeira conceito-chave, a ineficiência é um problema constante nos modelos burocráticos. Segundo, a burocracia possui as mesmas deficiências que qualquer monopólio. Terceiro, reformas neoliberais buscam reduzir a burocracia. Quarto, o uso da burocracia por políticos em favor dos seus próprios interesses de classe ocorre em desfavor da real finalidade que justifica a burocracia. Quinto, a burocracia estatal também tende a ser dominada pela elite. Conclusão, a burocracia cristaliza as contradições sociais e reforça a divisão das classes altas e baixas. Vamos agora para o quarto, que é aparelhos ideológicos de Estado. Primeiro, conceito-chave, a hegemonia ideológica pode existir em países socialistas e capitalistas. Segundo, a elite política do Estado se torna a elite econômica ou se associa a ela. Terceiro, a educação é afetada pela ideologia da classe hegemônica. Quarto, a classe hegemônica utiliza o próprio Estado para submeter a classe mais frágil. As classes mais frágeis. Conclusão, o que podemos concluir é que a dominação da ideologia do Estado é prejudicial à liberdade em qualquer país, seja ele capitalista ou socialista, ou comunista, né, marxista. Já do comunismo empresarial de mercado vocês vão ver que é diferente. Vamos lá, quinto ponto é alguns problemas e benefícios das experiências do comunismo. Primeiro conceito-chave, as oportunidades teoricamente não dependem do berço. Segundo, evitar a miséria também foi possível em muitas experiências do socialismo. Terceiro, os países comunistas abandonaram a democracia e se tornaram estados autoritários. Quarto, a desigualdade de classe se mantiveram. Porém, a elite deixou de ser a burguesia e passou a ser os próprios governantes e burocratas. Quinto, puderam ser notados muitos avanços de qualidade de vida dos cidadãos em alguns países, em alguns períodos dos estados comunistas. Sexto, a experiência do comunismo na União Soviética parece que levou a sérios problemas de corrupção. Isso está denunciado em vários livros, vários artigos denunciaram esses problemas de corrupção em vários países comunistas. Sexto ponto, outros problemas que prejudicaram os países socialistas.
Primeiro conceito-chave é: a oposição ideológica dividiu o mundo em dois blocos distintos durante toda a chamada Guerra Fria. Segundo, toda a conjuntura internacional forçou os países socialistas a concentrarem a maior parte das suas atenções para o militarismo. Conclusão: a indústria bélica não possui fins de bem-estar nem de melhoramento das condições de vida dos cidadãos. Se todos esses esforços militaristas fossem canalizados para o real interesse dos cidadãos, talvez a história dos países socialistas tivesse sido diferente. Terceiro, o comércio internacional é algo crucial para as economias complexas, pois elas precisam de recursos e matérias-primas oriundas de locais distantes do mundo. Conclusão desse terceiro ponto é que os embargos econômicos afetaram muito os países socialistas. Isso é um fato. Ocorre até hoje com Cuba, por exemplo, com a Coreia do Norte, e muitos dos problemas deles se devem aos embargos econômicos, que sabemos que as economias complexas não podem viver sem essa troca. Nem todos os países têm o minério que tem em outros países, ou tem o petróleo, ou muitas outras matérias-primas. Sétimo, alguns problemas do capitalismo atual. Então vamos lá. Abuso do poder econômico. Vamos começar agora os conceitos-chave. Primeiro, as elites políticas, econômicas e militares formam uma estrutura de poder interligada, formando um tipo de oligopólio que é capaz de influenciar no destino do Estado e da vida do restante da população. Segundo, as elites econômicas tendem sempre a defender bandeiras comuns, como a redução dos impostos e dos encargos sociais, por exemplo. Desde Lincoln, apenas 2 presidentes norte-americanos, com reservas, foram qualificados pelos especialistas como orientados em prol dos interesses do povo. Isso é muito pouco em um sistema democrático. A causa disso certamente não são as intenções do povo. Essas questões têm mais a ver com o poder de influência das classes superiores. Terceiro conceito-chave: os meios de comunicação de massa pertencem à classe rica. Quarto, o grande problema ocorre quando um grupo com pouca representatividade popular exerce mais influência e, portanto, possui mais poder do que muitos outros setores da sociedade. Quinta, aí entra a primeira conclusão. Nestes termos, a democracia não representa a vontade da maioria, mas sim a vontade dos que possuem maior poder de influência. Na plutocracia capitalista, esse poder tende a ser da classe rica. Conclusão, segunda conclusão. Essa crítica tem grande relevância para o debate sobre modelos de governo, pois muitas das críticas ao comunismo e ao socialismo real é de que os burocratas e as elites políticas seriam os verdadeiros detentores do poder e desfrutariam das vantagens dessa posição. Para muitos críticos, isso caracteriza uma espécie de tirania. O que vemos na democracia capitalista é algo muito semelhante. Ao 7.2, o próximo ponto é disparidade de renda e miséria. Primeiro conceito-chave: poucos compreendem o quanto é grande a distância entre as rendas mais elevadas e as mais baixas nos Estados Unidos e em outros países capitalistas. Segundo conceito-chave: a questão da constante e enorme disparidade de riqueza gerada pelo capitalismo não costuma ser levantada como crítica aos fundamentos das democracias capitalistas, ao menos não de forma suficiente para conscientizar as classes inferiores
sobre os problemas políticos que ter uma classe economicamente muito superior às demais acarreta. Terceiro, o privilégio dentro do capitalismo é muito menos visível, especialmente para os grupos favorecidos, do que o privilégio dentro de outros sistemas. Quarto, nos países desenvolvidos, as classes não se opõem como Marx acreditava que se oporiam. Uma grande classe intermediária possui grande parte da renda desses países. Quinto, o neocolonialismo troca a desigualdade interna por desigualdade internacional. Faz com que as desigualdades que aumentam os lucros sejam extremamente drásticas se compararmos as nações. Isso é fácil de ver, né? Se você comparar a riqueza e a pobreza entre países europeus mais ricos, os Estados Unidos, o Japão, e os países da África, que só fornecem matéria-prima por um modelo de neocolonialismo. Não é mais a força física do colonialismo, mas é um neocolonialismo baseado em outras estruturas. Então vamos lá, primeira conclusão, o crescimento econômico reduz a pobreza, embora não necessariamente reduza a desigualdade social. Muitas vezes até aumenta a disparidade de rendas. É o que ocorre na maioria das vezes, na verdade, né? Então vamos lá, conclusão 2. É certo que quanto maior a riqueza da nação, maiores são as possibilidades de promover melhoria na qualidade de vida material dos habitantes. 7.3 são valores culturais. Primeiro conceito-chave. Vários autores notaram a corrupção dos valores que estavam entre os mais importantes anteriormente ao capitalismo. A obsessão, segundo ponto, a obsessão das pessoas pelo consumo e a competitividade se opunha aos valores antigos. Terceiro, inúmeros problemas causados pelo estilo de vida capitalista, inclusive a disseminação de doenças mentais, prostituição, drogas e outros vícios, como jogos, etc. Até mesmo as guerras são muitas vezes associadas ao capitalismo. Conclusão: muitas mudanças culturais podem ser consideradas positivas e outras negativas. Até que ponto as mudanças culturais provenientes do capitalismo são positivas ou negativas, não podemos dizer ao certo sem utilizar parâmetros subjetivos. 7.4 Problemas ambientais. Vamos lá, resumo aos conceitos-chave agora. Primeiro, não podemos culpar apenas o capitalismo pelos danos ao meio ambiente, e sim um modelo de produção de riquezas. Tanto países capitalistas quanto socialistas alteram drasticamente o meio ambiente. Segundo ponto, se o modelo capitalista dos países de grande consumo continuar se expandindo para os países em desenvolvimento e a população mundial continuar aumentando, é possível que a alteração ambiental torne o planeta muito diferente do que era em um passado não muito distante. Conclusão: o padrão de consumo dos países ricos e as suas consequências ecológicas não serão resolvidos pelo mercado, pois este visa apenas o lucro. A solução depende do Estado e da organização da sociedade. 7.5 A estratificação do sistema capitalista. Primeiro conceito-chave: existe grande dificuldade em mudar a injustiça e a desigualdade natural do sistema capitalista. Segundo, um grande problema é a dificuldade em taxar as grandes fortunas. Terceiro, o sistema é tão profundamente enraizado e aceito pela sociedade que não poderia ser alterado de forma abrupta sem que a nação inteira mergulhasse em prolongado caos. Conclusão: as crises do welfare state indicam que o crescimento econômico fica prejudicado por tantas políticas sociais.
Com isso, parece que o sistema capitalista fica limitado em melhorar a vida das pessoas por meio das políticas sociais tradicionais, já que qualquer país perde competitividade internacional quando adota políticas de inclusão e igualdade social. Oitavo, algumas vantagens do capitalismo atual. Primeiro conceito-chave: um cidadão mediano do capitalismo em economias desenvolvidas possui muito mais bens de consumo do que a antiga aristocracia. Conclusão: também podemos dizer que se o pobre contemporâneo tem acesso a bens que antes não existiam, da mesma forma o rico contemporâneo possui mais acesso a bens que o pobre contemporâneo não possui. Por isso, a disparidade de classes permite a alienação tecnológica e cultural do pobre. Isso é um conceito um pouco complicado e difícil de entender, mas no livro está lá mais detalhado. O pobre acaba não tendo acesso à tecnologia, da mesma tecnologia que o rico tem. Então ele já sai em desvantagem, né? E perde, muitas vezes ele vive menos em comparação com o rico, porque o rico pode pagar um sistema de saúde melhor. Então isso tudo tem que ser visto também. 8.1 Crescimento econômico. Não existem dúvidas de que o sistema capitalista permite crescimento econômico. Segundo conceito-chave: outras formas de sistema econômico e relações sociais diferentes da capitalista também permitem desenvolvimento econômico. Terceiro conceito-chave: o modelo capitalista possui algumas características que, quando as condições forem favoráveis, permite a expansão da economia. Quarto, a economia capitalista, diferente da comunista, marxista, se move pelo lucro. Quinto, o crescimento nos países capitalistas possui grande potencial, porém está limitado ao lucro. Isso por si limita bastante as políticas sociais, pois o lucro se torna inviolável no sistema capitalista. Sexto, podemos notar que a descentralização permite que a busca pelo lucro motive não só os proprietários das grandes empresas, como também os pequenos negócios. 7. Essa é uma diferença essencial entre o capitalismo e a economia planejada do socialismo. Com as decisões de milhões de indivíduos buscando o lucro, o sistema capitalista nunca cessa de ter produtos e serviços inovadores. Por outro lado, a economia planejada não permite a mesma dinâmica de inovações, pois as inovações ficam restritas às decisões de poucas pessoas. 8. O governo pode incentivar o crescimento econômico se adotar políticas que revigorem as empresas e possibilitem o crescimento das empresas. Ou o Estado pode reprimir o crescimento econômico, colocando obstáculos ao lucro e à liberdade empresarial. 9. Muitos estudos evidenciam que o crescimento econômico reduz a pobreza. 10. Mesmo países com políticas sociais limitadas, quando apresentam fortes períodos de crescimento econômico, conseguem reduzir a pobreza dentro de suas fronteiras. Primeira conclusão: podemos concluir que o crescimento econômico é muito importante para a redução da pobreza, embora muitos trabalhos indiquem que o crescimento econômico não necessariamente reduz a desigualdade. Segunda conclusão: nem sempre o crescimento econômico é bom para todos. Muitas vezes o crescimento faz aumentar a distância entre uma classe social e outra. Em muitos países ricos se distanciam mais dos pobres com o crescimento econômico. Muitos países ricos se distanciam mais dos países pobres
com o crescimento econômico, né? É óbvio, se o país rico crescer e o pobre crescer menos, eles vão ter uma distância enorme. Então, um efeito global desse modelo capitalista é crescimento de um país rico e o pobre fica lá atrás, né? Defasado. O próximo será 8.2, meritocracia, concorrência e incentivos.